noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa numa noite enfarruscada, professor. Eu sei que o senhor gosta muito desta palavra. Enfarruscada. Enfarruscada. É uma palavra moderna que eu busquei. Nova. Enfarruscada. Cadeira cativa é cultura. Mas uma noite complicada e tal. Para de chover. Quando chove, chove pra dedéu. Bom, já estraguei o português. Chove pra dedéu, pronto. Já entrei na minha normalidade. Mas é uma expressão enfarruscada. É uma expressão enfarruscada. Bom, mas é uma noite que vai se tornar um pouco mais agradável, né? Porque ontem foi uma noite sufocante, abafada. E amanhã teremos 45 mil pessoas, 50 mil já a essa hora, se deslocando ou já dentro da arena para Grêmio e Independiente. Eu gostei não gostando da entrevista do Renato. Mas como eu não sou daqueles que acham que pode tudo por estar ganhando, eu vou fazer 2 ou 3 observações para depois o professor, que é apaixonado pelo Renato, vir me incomodar um pouquinho. Pelos resultados do Renato. Tá bem. Já temos também o nosso Luiz Ferrari Júnior, dos Biscoitos Zezé, e diretor das categorias de base do Grêmio. O que eu não gostei do Renato é o seguinte: ele mandou um monte de recados para a imprensa. Comentar é fácil, eu quero ver bancar antes do jogo. Como se o comentarista nunca fizesse isso. Eu não vou falar em meu nome, estou falando em nome da categoria. Vários comentaristas dão um pau antes do jogo e depois se ferram com o andar da carruagem. Eu me lembro Ou não. E cito sempre um jogo em que o Luiz Henrique Benfica estava comentando na Rádio Guaíba e eu estava ouvindo no carro. E o Luiz Henrique, eu acho que eu estava até viajando, porque depois eu ouvi o jogo inteiro, eu urrava de tanto rir. Aí o Luiz Henrique disse assim: mas botar esse Afonso aí, não sei não, se era o Filipão, era o Filipão. Por que o Filipão quer colocar o Afonso? Não vai adiantar nada, não vai mexer no resultado contra o Lajadense. Resultado 6-0 pro Grêmio, 4 gols do Afonso, mas um atrás do outro, sim. E um de pé trocado, outro de cabeça, outro de virada, contra o Lajadense. Nunca me esqueço. Então isso acontece. Recentemente, se criticou a escalação do Renato. O Renato tinha só um lateral direito, colocou o lateral direito na meia, disse: não vai dar certo e tal. Também foi pontual a crítica da imprensa. Cícero de centroavante, eu me lembro de ter criticado. E até pode dar certo amanhã, e tomara que dê. Se ele repetir, vou torcer para o Grêmio, vou torcer para o Renato, não tem problema nenhum. E outra coisa, ele criticou muito que a imprensa não pode falar isso aqui do Grêmio, ele dizia. Acho que ele fazia sinais lá na coletiva, eu estava no rádio, então não tem como ver. Não pode criticar isso aqui do Grêmio, não pode fazer nenhuma observação. Para um pouquinho. Eu sou pago para falar, para elogiar e criticar, então não posso. Posso sim. E outra, está falando aqui alguém que é amigo do Renato. Uma vez eu me lembro que o doutor Emílio Papaléu, quando eu tomo uma porrada bem dada, eu nunca esqueço, professor. Quem apanha não esquece. Está te lembrando do Lima? Também, nunca mais esqueci. Ele esqueceu, porque depois ele foi lá e queria que eu ajudasse ele a se empregar no Internacional. Essa do Lima até na sequência vou contar. Já contei, mas vou contar de novo. Aí o Emílio Papaléu disse assim: tu critica o Falcão porque tu tem ciúmes do Falcão. A maior barbada de dizer que a gente tem ciúmes é do Falcão e do Renato. Sim. Ou do D'Alessandro, ou do, sei lá, do Adilson Batista, do Grêmio. Por quê? Porque são extremamente famosos, não são famosos, e são extremamente competentes no que fizeram. O Falcão foi bom comentarista, bom apresentador, bom jogador. Como técnico, chegou a treinar a seleção brasileira, teve lá os seus méritos na concepção daquela seleção de 94, não foi bem em clube, então se critica e se elogia. A irmã do Falcão está sempre nos vendo, né? E a respeito do Lima, estou assistindo um treino um dia na tela e ouço aquela vozinha e disse: mas será que é ele que está me chamando? Encostou aquele Monza dele que ele tinha transformado numa Mercedes. Ele jurava que tinham transformado numa Mercedes, passaram ele para trás. Não foi só aquela mulher do cavalo lá que passou ele para trás. Aí aquela vozinha: Rec! Aí eu disse para o Regis Zoyer, que estava do meu lado: não deve ser para mim, né? Essa mala não deve estar me chamando, vai querer me dar outro soco aí, não, né? Porque hoje eu vou me botar nele, hoje não tem essa boleirada toda em roda, né? Aí disse: Rec, o que tu quer, rapaz? Estou de volta ao Rio Grande do Sul, estou desempregado. Me arruma um emprego aí com o Záquia, tu tem força aqui. Tu tá de brincadeira, tu tá falando com a pessoa errada. Eu até gostaria de te ajudar, mas eu tenho um pouco de vergonha na cara, falei para ele. Se tu não tem, eu tenho. E saí, fui e continuei ver o treino.
Pede pro Regis Zóia aí, eu até fico sensibilizado com a tua situação de estar desempregado, mas... Né? Eu te falei aquele dia o que ia acontecer contigo, né? Onde é que tu ia terminar? Não era a praga que eu estava te rogando. Era a leitura que eu estava fazendo pelo teu procedimento como antiprofissional e tal. Lembra o dia que tu me deu uma porrada, o que eu te disse? Infelizmente, eu vou te ver na lama. Tá? Não era a praga que eu estava rogando. E não rogo praga em ninguém, hein? Porque eu não quero que ninguém se E a ferre. entrevista do Renato? Mas aí é a entrevista do Renato, pô. Para aí. Eu ia chegar... Não pode criticar o grupo de transição do Grêmio ou o início do Campeonato Gaúcho. É constrangedor ver o Grêmio na lanterna do campeonato de qualquer espécie, de cuspe à distância. O Grêmio não é para ficar em lanterna. Eu critiquei o Grêmio futebol feminino do meu amigo Yura. O Grêmio não é para ser rebaixado em campeonato feminino. Ah, mas não teve tempo de treinar. Ah, mas não tinha nada. Rebaixado não, né? É a camisa do Grêmio que está ali. Mas o Grêmio não vai ser rebaixado. Não, foi rebaixado no feminino. Rebaixado no feminino. Não, o Grêmio não vai ser rebaixado e acho que vai classificar. Agora, criticar dá. Se não, faz o seguinte, vou dar uma dica pro Renato. Recontrata o César Bueno, que o Renato ajudou a mandar embora. Recontrata o César Bueno, porque se ninguém pode criticar, o Grêmio não pode demitir. Mas olha só. Porque a maior crítica quem fez foi o Grêmio, demitindo o técnico da transição. Foi o único demitido do Gauchão, né? Ele pode... O único técnico demitido do Grêmio. O Renato é um cara que tem um bom contato com a imprensa. Claro. Ponto. Não, e a imprensa só diz amém porque ele fala? Não. É uma aula do professor Não, é Renato. bem assim que é constrangedor. Aí até. tem Ele deu 5 deixas hoje que eu me mordi no carro de ter largado. Tem 100 microfones ao fazendo setor. crítica. Democraticamente ele pode dizer o que ele quer também. Não, ele pode dizer o que ele quer, ele pode até subir em cima da mesa, ele pode levar um busto lá para pedir outro em favor dele. Eu não achei que ele foi fazer... deselegante. Não achei. Não, eu acho que ele... É que vocês, jornalistas, ele foi contraditório. não gostam que o cara retruque lá. Ele foi contraditório. Ele se expressou mal. Só isso. Sim, eu disse que o senhor ia sair em defesa dele. Não. O que ele tem mais aqui no Rio Grande do Sul é advogado. Mas eu não estou saindo. Inclusive os repórteres, os setoristas. Fala para esses novatos do Renato, eles entram em frenesi. Não. Rasgam a fantasia. Agora, quanto ao campeonato, tem que criticar a federação, que faz uma fórmula dessas aí. Aí não Mas pode uma fórmula toda ajeitada pro Grêmio. Eu acho que é verdade. Toda ajeitada pro Grêmio. Começou atrasado. O problema da fórmula é que um time que para 18 de dezembro não pode começar e em seguida jogar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai ser lanterna? Mas só um pouquinho. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas só um pouquinho. Uma coisa, eu não estou justificando ser lanterna ou não. O Grêmio não pode ser lanterna e tem que se classificar. Professor, isso é uma coisa. O senhor que fica corajoso quando está de camisa cor-de-rosa. 2 coisas. Camisa cor-de-rosa é uma cor muito bonita. Sim, eu mas gosto muito. Eu uso bastante. Eu gosto muito. Também. Ai, Luiz Carlos Reck, moderno. Mas, enfim, assim, ó, eu acho que são 2 coisas. Primeiro, o Grêmio participou de reuniões com a federação, onde foi acertado como seria o Campeonato Gaúcho. E todos assinaram em favor do Grêmio. O Grêmio tinha convicção que o seu time de transição ia jogar 5 partidas, ia ganhar 2, 3, ia empatar uma. Mas tinha como ser diferente? Não. Mas, tinha então, como ser mas diferente. o Grêmio falou que queria que fosse diferente? Não. Ontem o Luciano Oxman, professor. Desculpe, o Grêmio só começou a criticar a fórmula quando começou a tomar laço de todos os times do interior. Não, a fórmula é criticada há 20 anos já. Não, depois que o Grêmio jogou. Por quê? Porque o campeonato ano passado começou em fevereiro. Mas teve um título, algum clube campeão na América ano passado? Então... Não teve. Teve algum clube que foi a Abu Dhabi? Não teve. Então quando se pôde fazer, se fez. Então, mas tem que se achar uma solução para isso. Não, então a fórmula não é criticada há 20 anos. Porque há 20 anos não se ganha campeonato da América. 2007 aconteceu com o Inter ficou fora. Não, mas o Grêmio achava que estava muito justo o campeonato da época. E aí, professor? Muito justo. Em 2007 o professor se fardou agora. Tá fardado. Não, e aí, professor? Eu estou só dizendo que... Eu acho que a fórmula é esdrúxula. Claro, é esdrúxula. Só que quando o Grêmio quando o Grêmio participou das reuniões, não existe fórmula. Nenhum dirigente do Grêmio, de nenhuma categoria, falou que a fórmula era esdrúxula, que o Grêmio estava sendo prejudicado, que a federação não valorizava o seu filiado que foi campeão da América. E toda a minha inveja, eu gostaria muito que fosse o Internacional.
O senhor queria estar lutando para não cair no gauchão? Eu não vi. Só eu não ia vi acontecer isso. O presidente falou que a federação estava prejudicando o Grêmio, eu não vi isso. O quê? Eu não vi o presidente Não, o falar presidente isso. não, mas o Renato, que é O Renato não. O que o Renato falou, mas é uma coisa lógica, né? Mas gente? então, se é uma coisa lógica. E o Renato falou em nome de quem? 18 de dezembro e voltou 18 de janeiro. Sim. Existia uma outra forma de fazer do que foi a forma que ele fez. Mas a amostragem contra o Atlético Mineiro nos induzia a pensar que esses guris eram todos maravilhosos. Claro, era coisa... Mas inclusive o Grêmio. Era a coisa mais fácil, na época, o Grêmio ter dito: o Grêmio é campeão da América, o Grêmio está jogando a final do Mundial, e é importante frisar isso. E faz o quê? Então, o Grêmio só pode participar de um campeonato a partir do dia 18. Federação, vire-se. Tá, então, o Grêmio não entra em campo. Vamos fazer uma meia-culpa. O Grêmio levou todo mundo para Abu Dhabi. Todo mundo, para celebrar a conquista da América, porque lá ia disputar um campeonato. Não dava pra fazer a festa na volta. Mas foi uma semana depois, Rec. Mas estava 10 dias de folga a mais. Abu Dhabi não, quem foi para Abu Dhabi que não podia jogar. Mas o Grêmio concordou porque tinha certeza que o time de transição era suficiente. E se é injusto, criticar, tem que recontratar o César. Vou lhe dar uma informação, porque eu participei. Não tínhamos certeza, não. Eu estou lhe dando essa informação. Nós participamos da forma que participamos porque era a forma que tinha para ser feita. Mas porque quando falam em transição, não é bem assim transição. Era uma mistureba. Tinha vários profissionais ali que estavam chegando no clube. É culpa do Noveleto. Não, mas eu não estou dizendo que é culpa do Noveleto. Não era obrigado a escalar os que estavam chegando. Eu estou dizendo que a fórmula pode ser melhorada. Os caras me chamam de puxa-saco. Como? Eu te digo como. A Copa do Brasil, conforme a colocação do campeonato, tu entra numa fase superior. É fácil. É só tu botar um parágrafo na fórmula. Quando houver no estado um time campeão da América, ele entra nos matas. Pronto, cara. Algum mérito pro time que foi campeão tem que ter. Sim, mas por que nenhum dirigente do Grêmio falou isso que tu está falando agora? Não, isso é outro assunto. Esse é o assunto. Por que os dirigentes do Grêmio e o Renato só falam e criticam a forma? Eu até gosto da tua sugestão. Eu acho que ela é boa. Eu só não entendo. Tem que achar uma solução. Mas eu só não entendo por que tem que achar a solução. Não foi dito quando da reunião. Olha aqui, ó, se o Grêmio for campeão, não pode isso aí. Nós não aceitamos. E aí, professor? O quê? Não consegue falar? A fórmula tem o Profute aí, não pode mudar a regra. Não, mas aí, Ferrari, professor, se tem o Profute, tem que respeitar. Mas isso aí não envolve o Profute, é o Estatuto do Torcedor. Ontem, professor. Mas e agora vai mudar a fórmula? Então por que agora falam? Mas tu pode melhorar uma fórmula. Não, eu estou fazendo uma outra pergunta. Por que agora que não vai mudar a fórmula, se fala? E há 1 mês atrás ou 2 meses atrás, quando não ia mudar a fórmula, eu estou aceitando a tua ideia, por que ninguém falou? Porque não existe, nem o governador do estado tem tanto acesso aos meios de comunicação como os dirigentes da dupla Grenal. Ele não tem mais acesso comigo porque ele não quer, porque ele é que... Quando os dirigentes da dupla Grenal... Se falar antes, já começam a dizer que é choradeira, que não sei o quê. E agora é o quê? Para campeão da América e vice. Mas aí, professor Ferrari, que ontem o Luciano Oxman esteve aqui no preliminar, disse que todas as solicitações, inclusive de alteração de regulamento, que o Grêmio pediu, por conta da participação no Mundial, concordaram com tudo. Todas as alterações foram atendidas pela Federação e pelos clubes. Foi o que eu disse. O Grêmio, em momento algum, pediu para alterar datas e poderia, por exemplo, pedir para jogar um daqueles 4 jogos iniciais antes da partida da Recopa, porque o Grêmio jogou uma partida numa quarta-feira, ficou uma semana sem jogos no Carnaval e jogou a Recopa. Nós estamos falando de algo maior que isso, cara. Nós estamos falando de calendário. Se o Grêmio... Mas aí o problema do calendário vem da CBF. Vem da parada da Copa. Se tu empurra os jogos... Mas com 50 jogadores... os jogos pra frente... Pobre dos clubes do interior. Os jogos vão apertar lá na frente. Eu não estou justificando isso, as derrotas. Mas aí tu vai ter preparo físico. Uma coisa não justifica a outra. As derrotas, elas não poderiam ter acontecido. Agora, Ferrari, quer ver que o campeonato, a fórmula é tão boa que o Grêmio jogou 7 jogos, perdeu 5, empatou 1 e ganhou 1. E é candidataço a classificar. Mas por quê? Candidataço? É o sorteio. Porque tu quer? Não, porque eu quero, não. Não, mas o Grêmio vai ganhar 2, empatar 2, vai classificar com 2. Eu ainda acho que... examina. Eu acho que pode ser melhorado. Com as reservas, eu acho que pode ser melhorado. Pode ser o quê? Melhorada a fórmula. O Grêmio vai jogar com as reservas contra o Novo Hamburgo.
Novo O Hamburgo. Grêmio vai jogar com os reservas contra o Novo É Hamburgo. fumeta. Concorda? Fumeta. Não é nenhum absurdo imaginar que os reservas percam mais uma vez. Não vai perder. Bom, porque tu decidiste. Não, está decidido já. Ah, bom, tá. Então. Os reservas que em 19 jogos ganharam 2, Não interessa, empataram 5 e Não perderam interessa, 2. Não interessa. O REC Tá bom. sabe. O REC Já sabe. está decretado. Então, os números da Mega Sena. vamos Eu vou sortear amanhã. defender, vou defender... Tu já acertou a tua do século, que disse que o Grêmio tinha risco contra o Cruzeiro e eu disse que a chance era 3%. Sim. E aí, vamos lá, vamos pegar jogo por jogo. Tá brilhante Qual nessas que é a chance previsões. do Novo Hamburgo? Ele quer me expor, eu vou te dar a Vamos chance lá. do Novo Qual que é a Hamburgo, chance do que eu Novo não Hamburgo? pipoco. Tá. 8%. Qual que é a Contra os chance? Qual que é a reservas. chance? 8% Quantos contra reserva. reserva do Grêmio? Isso, para ganhar 8%. Tá bom, qual que é a chance do Juventude no Jacone? Não, contra o Grêmio? parei. Tem o empate e tem a vitória do Grêmio. 8% vitória do Novo Hamburgo. 10% o empate, dá 18%. E olha, tô sendo bondoso com o Novo Hamburgo. Não, mas para- E 82%, sem esse negócio de arbitragem, coisa que Tá, tão- mas Tá, mas nós- Alguém já deve estar pensando. Vocês Mas três essa- já têm uma informação que o Grêmio joga com os reservas, sabe? Daí isso. Não, o Grêmio joga com os o titulares Renato já 3 deu. dias antes É. da Eu Libertadores. não teria essa convicção. Hoje, tá, junto com... Até porque foi pra sábado o jogo. Sim, estava aqui o nosso... A Libertadores Hoje é estava o terça. Kelly, Vladimir Kelly. O Vladimir Kelly, e eu disse pra ele, Vladimir. eu tô com um cutuco que o Grêmio vai jogar com os titulares. Ainda perguntei pra ele, você não acha que vem titular? O Renato vai querer, depois de bancar e tocar-lhe pau na imprensa aí, jogar com a baba? Não. Bom, Acho que a gente tem que Mas então aguardar vamos um de pouco. novo Tá, e na se esses loja. goleiros pararem de tomar frango também, já melhora. Ah, tem que avisar. Tu Tem já que está combinar tudo. decidindo pelos jogadores. Quer dizer, tu pega... Não, decidindo pelos jogadores. Na normalidade, o Paulo Vitor não toma aquele gol que tomou do Renato. Sim, mas na E norma- aquele lateral que jogou no Grêmio aqui, o Mattioni, não acerta aquele cano. A realidade é que tu não vê os times reservas nem de Grêmio, nem de outros clubes ganhando muitas partidas, né? Mas do Inter até que tá. Tava ganhando e começou a parar de ganhar já. Não, mas parou lá em Rio Grande. Perdeu Tá, um. mas vamos lá, Rec. 8%. Mas baseado em... Tá. 8%. Não, mas baseado- é o Instituto Rec de... É o a Data campanha Rec. do Novo Hamburgo é fraca e o jogo é na arena e o Grêmio precisa ganhar. A chance do Juventude contra o Mas é Grêmio. na lógica de 100 anos, professor. 100 anos. A chance do Só Juventude- na camisa. É. Só na camisa, então. Porque tu tá pegando o time reserva que jogou 7, perdeu 5. Jogou 5, os titulares jogaram 2. Não interessa. Tá. E das 5, empatou uma e perdeu 4. Isso. Então, e a lógica é que esse time ganhe. Tá, e vou lhe dar depois a probabilidade de cair. 0. Sim. Tá, vamos lá. Zero. Probabilidade contra o E cair Juventude 0. no Jacone. Cair 0. Probabilidade contra o Juventude no Jacone. 50 para Grêmio, 25 para Juventude, 25 para empate. E se der empate os dois jogos? Aí nós O Grêmio ganhamos o vai dar Grenal. com 6. Bom, aí vai ter que ganhar o Grenal. Aí precisa Aí ganhar do São Paulo. azar do Inter. Precisa Aí ganhar nós do ganhamos São o Paulo. Grenal. e o Aí Grenal. volta o Arthur no Grenal. Sim, mas o professor tá fazendo os cálculos que é tudo contra o Grêmio. Não, dá pra dar uma ao contrário. ajudadinha. Ao contrário. Já tá feia a coisa. Ao Pô, a coisa contrário. já tá feia. Tá, né? olha como O eu... Grêmio empatar com o 50%. Novo Hamburgo, se empatar as duas, Se empatar as duas e perder o clássico, tem que cair, professor. tá bom. Né, cara? Não é? Mas não vai cair daí. Não vai cair igual. Como não? Aí ganha do Juventude. Fica com 9. Não, se empatar com o Juventude... empatar Ano Tá. passado o primeiro ganhou com 9. Então, se empatar com o Juventude, empatar com o Novo Hamburgo. Não, mas não vai empatar com o Novo Hamburgo, é 8%. Mas é ser, Rec. Se o Inter sério? perder Não, todas 8 que faltam, é, eles 8 é classificam. vitória do Novo Hamburgo, 10 para empatar. Já, né? Se perder pro Veranópolis. É impossível, não é? Eu disse aqui que ia dar 1-1. Então, Eu Errei prefiro... por pouco. Eu Errou por prefiro... pouco, mas esse pouco... Vai ver pode- aquele goleiro vai me tomar Ô, Rec, aquele gol. Eu bom, prefiro assim, acreditar... Eu prefiro acreditar que nós vamos ganhar 3, nos classificar em 8º lugar. É isso aí. Pegar o primeiro, que vai ser o Inter, e vamos ganhar o Grenal. Tiramos o Inter do campeonato. Eu prefiro acreditar. E aí tem chance. tem chance. Agora, isso tem O mais chance. difícil é o Inter ser primeiro. Isso tem chance. Agora, o contrário não tem chance nenhuma. Porque a lógica indica que o Grêmio, quando ficar bem afinzaço, Mas não é verdade. Não, chance tem, né? Não é Claro que tem verdade. chance, né? O time de transição estava eu ficava com a Gisele afinzaço. Bündchen. Estava afinzaço. o quê? O time de transição do Grêmio e os reservas Mas do eles Grêmio. mostraram que eram fracos. Ah, O mas- Grêmio agora vai estar afim com o campeão da América. Que campeão da América. Vai jogar Arthur, vai jogar Luan, são vai os jogar Michel, vai Não, jogar Everton. São os reservas, esses vão jogar Libertadores. Mas depois é só titular.
Depois Contra a quando? Juventude, contra São Paulo de Rio Grande, contra o Internacional. Titulares que tem 50% no gauchão, né? E 50% já não cai. Como não? Como não? Fizer Se 5 empatasse pontos em 3, 10. se empatasse 5 3, em 10. se empatasse 3. Não, empatar não é 50%. Aí é 33,33%. Empatar é em 9, ganhar. 3 pontos e está fora. Não, ganhar 4,5. Nós vamos Complicado. classificar. Pode ser. O que eu quero dizer, e eu acho... Não, mas eu vou. E Não isso- para entender, o Juventude é 50 para o Grêmio, 25 para o empate, 25 para o E Juventude, por depois, ser em e Caxias. se não der certo... 100%, 99% contra o São Paulo de E Rio se Grande. acha- E 1% para o São Paulo, para o empate. E se- 0 para o São Paulo. 0 pro São Paulo. Então, se o São Paulo Os fizer essa Galácticos, vitória, os caiu Galácticos já. da linha do parque. E se O não Ernesto Guedes sair... não precisa nem fazer um salseiro lá no vestiário, que o não vai Ernesto Guedes vai adiantar. arrumar confusão, mas não vai adiantar nada. E se não sair, como o Rec disse, ele vai dizer, também o goleiro me prejudica nas minhas previsões. Bom, o goleiro disse tomou que eu um sou frango desse. O Renato acabou de nos chamar de pipoqueiro, que ele não fala antes. Eu estou falando antes. Sim. Então, Se eu me ferrar, me ferrei. mas eu gostaria... Assim como o Grêmio demitiu o César Bueno, tem que recontratar. Porque se vale para a imprensa, vale para o César Bueno. Não pode demitir um cara que não tinha obrigação nenhuma. Mas, Como é que vai cobrar do Grêmio? Rec, o Renato quis dizer que não pode cobrar dos titulares, Rec. É óbvio que ele quis dizer isso. Que não pode cobrar dos titulares que não tiveram tempo para se preparar. Tá bem. Mas aí, professor, eu lhe se pergunto o expressou seguinte. mal. Mas o Grêmio voltou quando quis com os titulares e dava tempo para tudo. Não. Não, o Grêmio voltou conforme planejamento. O dia Voltou certinho. Planejou e voltou. Então, voltou e perdeu pro Cruzeiro. Era a quinta partida aí. Tá, mas aí eu vou perguntar pra vocês qual é o histórico Não. dos primeiros 3 jogos Desculpe. do Campeonato Não, Gaúcho da dupla Vocês estão Grenal. dando uma Puxa aí. informação que não é verdadeira. O quê? O Grêmio antecipou a volta... Não antecipou. A avó sempre foi. Não. O César É. Bueno, nas entrevistas, disse Sempre que foi o Grêmio programado. jogaria 4 jogos com Eram a os equipe 2 titular. jogos, o profissional jogaria 2 jogos antes da primeira E o partida da Veranópolis Recopa. era reserva. E eram os 2 jogos em casa. Olha, Agora era- tem uma outra situação. Para o senhor não ficar aí Então, puxando o Renato- Grêmio muito para baixo. O ano passado, o Inter quase não classificou. Classificou em 7º e, olha, teve uma hora que se classificou rezando. então... E com os titulares. Então, Quem não tiver pecado que joga a primeira. não, mas ninguém está jogando pé do que. Para mim, o grande pecado do Grêmio, minha opinião. O senhor disse que o gauchão não vale nada, nem sei o que o senhor está fazendo calma. Continuo Por que, dizendo. que o Grêmio não colocou meu o time de problema- transição o campeonato inteiro, então, já que não Exatamente. vale O nada? meu problema é enfrentamento com o Grêmio, eu já te disse. Todo isso. campeonato vale, Quando o né, Grêmio cara? é Eu não eliminado, vejo o para Grêmio- mim não tem comemoração nenhuma. Eu O não vejo Renato o tem Grêmio uma dizer frase que que o é muito campeonato não boa. vale nada. Para não dizer que eu só critiquei o Renato. O Renato tem uma frase que é muito boa. Todo título é muito sacrifício. É muito sacrifício. e esse negócio que- Qualquer tipo de título, ele falou. Profundo. Esse negócio do Grêmio dizer que o campeonato não vale nada, eu escuto o presidente Romildo falar todos os anos que ele quer ser campeão do Campeonato Gaúcho. Pro presente vale. Então o campeonato vale, sim. Para o Grêmio vale. Nós do interior, professor, damos valor para o Campeonato Gaúcho. Eu, presidente. Eu gosto do Romildo, Campeonato Gaúcho. Com todo respeito, o meu problema é com o Grêmio. Eu não consigo comemorar. Não consigo comemorar. Não, o senhor Foi torce visto pro na Grêmio rede. não cair para ano que vem, não ter que disputar o campeonato sem o Grêmio. Não, eu quero dizer que se o Grêmio por acaso cair, eu tenho convicção, estou dizendo agora, antes. E o Perde re- a graça o campeonato. Completamente. O Internacional deve jogar. Mas o senhor com vai os gostar. juniores. Hã? Perde a graça, mas o senhor vai gostar. Não vou gostar Se nem o um Grêmio pouco. cair, é fora. Sabe quantos jogos? Por que, que o D'Alessandro queria jogar no sábado e no domingo? Não é porque é ruim jogar em Novo Hamburgo, que nem é ele que vai jogar, o time reserva. Então, Por que o time reserva? Porque o Inter vai jogar com o time B, porque joga depois contra o Cianorte e o Criciúma se passar pelo Remo. Mas não é, logo. Agora, o Noveleto Não disse é uma coisa certa hoje imediatamente. na Rádio Grenal, e que eu já tinha dito, e é óbvio. O Inter volta na quinta-feira, chega na sexta-feira de madrugada, de Belém do Pará, e queria jogar sábado. É que não queria sair do Beira-Rio, né? Não, não é que não queria sair do Beira-Rio. O Inter quer que o Grêmio se ferre. O problema de sair do Beira-Rio não é do Grêmio, nem da federação, é o show. Mas o que tem que ver o Grêmio? O que o Grêmio tem que ver com O show Inter do e São Luís. Não, é que o Inter... É porque o jogo Era do o Inter foi Inter. pro domingo, porque o do Grêmio teve que vir pro sábado por conta do jogo da E o Libertadores. D'Alessandro diz, nós temos estádio, aquele negócio. Tem Temos que explicar. jogar em casa, o grupo quer jogar em casa. Quem joga Libertadores tem que ter algum tipo de privilégio, né, cara? Eu acho. Mas eu concordo. Claro. Agora, o que eu mais uma vez quero frisar é que só começaram as críticas
O senhor quer dizer que o Ferrari é oportunista, é isso? É. Eu quero Não, dizer que o pode Ferrari... Então o Renato é oportunista, porque criticou... O Ferrari, Lá no Grêmio todo o mundo é Renato, oportunista. e todos do Grêmio só começaram a criticar a fórmula Ferrari tinha uma sacola de biscoito de Zezé para lhe dar, já Não nem vai vai lhe ganhar. dar. depois que perderam 4 de 5 jogos. Ou 3 de 4, sei lá, quantos foram. Quando começaram a perder, 4 de 5. o time de transição. Eu- Aqui, ó, e quer que eu diga mais? O REC também achava. E a imprensa toda também achava. Não, 3 de 4 perdeu. É. O transição 3 de 4, o Grêmio 4 de 5 porque o titular perdeu A no Cruzeiro. imprensa também achava Eu não que o time acho de que transição do não tô falando Grêmio, que a fórmula, até me expressei mal, a time- fórmula é ruim. o time Mas de o calendário é transição ruim. ia passar... Não, o Rodo não achava. Não, o Rodo não. Mas que ia... Fazer uns 3, 4 pontos eu meio a achava. meio, isso, e entregar para os titulares se isso. classificarem. Todo mundo achava isso. Eu vou lhe Todo falar. mundo, Nós, inclusive coitado eu. do César Bueno Nós estaria tínhamos noção empregado. da dificuldade que ia ser. Tínhamos noção, sabíamos que eram jogadores... Alguns jogadores chegaram 18 de dezembro, outros jogadores chegaram 5 de janeiro, que jogaram pela Por que os que transição. jogaram o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro não permaneceram trabalhando pensando no gauchão? Porque E ganhavam férias agora, porque não estão no grupo igual? Mas ali dos que... Mas muitos estavam no grupo Essa ali. foi uma sugestão de um ouvinte hoje. Muitos Mas estavam. O que aconteceu? Daqueles que estavam contra o Atlético, se eu não vou... O lateral direito, ele machucou. O goleiro lá contra o Atlético foi o mesmo, certo? A dupla de zaga, um estava no grupo, era reserva. O César botou Paulo Miranda, porque estava chegando da Alemanha. Tu tem o Paulo Miranda e o menino da base, tu vai botar quem ia jogar? Vamos lá, vamos seguir. Aí Sim, mas desculpa, pela esquerda... mas se tu faz isso, tu não pode dizer, puxa, o time está desentrosado, estamos prejudicados. É tu que optou em botar o cara desentrosado em detrimento do cara entrosado. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Até o Alisson jogou nesse time de transição. Vou dizer uma coisa pra vocês. Mas então, mas não porque foi obrigado. E o Madison jogou também. Mas não porque foi que obrigado. vocês vão me matar agora. Não? Era muito mais fácil o jogo contra o Atlético Mineiro, eu falei isso, do que os jogos de gauchão. Tu sabe por quê? Porque gauchão, eles jogam no corpo, eles jogam mais fechados. É uma barbada jogar contra o Fred e o Robinho. É o meu sonho de Não, consumo. não, mas é ser mas- zagueiro. não, mas a pressão no gauchão é do Jogar Grêmio. contra o É Otero. que- O Otero dá aquela patada no meio da rua. O Atlético pressão Mineiro, Uma do barbada Atlético- pro goleiro, uma barbada pro o Atlético Mineiro estava com um problema E a pressão era do Galo. e joga, exatamente. É diferente, cara. O Campeonato Gaúcho, como é que foi o Campeonato Mas o Gaúcho para Atlético transição? jogava desesperado no olha, Independência. Ô, Rec, olha os jogos dos 4. Vamos analisar os São 4. Luís. Só os 4 jogos. São Luís, nós empatamos, Jogando um bom primeiro tempo. bom primeiro tempo. E ali nos últimos 20 minutos, como foi uma Qual era sequência o assim. jogador do Grêmio que não do time de transição, desculpe te interromper, que não seria titular no São Luís? Mas, professor. Qual? Todos seriam. É que uma. Todos. Até o Mendonça, zagueiro que Todo. veio lá Qual de é? Nova Prata, Se na levar grande o Lagoa time, se Vermelha. levar o time inteiro, bota a camiseta do São Luís, vão todos para reserva. Uma coisa é individualmente, outra coisa é grupo. Não, o grupo. É, mas tu não bota todo aquele time lá no São Luís do Juiz que vai ter coloca problema. todo ao mesmo tempo. É. Aí tu segue. Tu bota o Talvez Manu não tem para pagar. e o lateral esquerdo. Tu começa a olhar que os jogadores que ficaram fora, eles ficaram fora porque chegou jogadores mais experientes. E tu precisa de experiência. Mas pra a jogar questão, no não, Gaúcho. a questão não é deixar Aí vamos fora, falar dos Ferrari. 4 jogos. Vai. Quanto São Luís, nós São falamos Luís. isso. Tá. Quanto o Brasil, que terminou o primeiro tempo 3-0, todo mundo encantado, ali Contra o Caxias. Contra o contra o Caxias. Ali a meninada 3-1 terminou. Ali a meninada se perdeu. O 5-3, Ali virou o Grêmio Show. ali derrubou a gurizada. E aí os outros 2 jogos foi sequência. Foi São José, o Grêmio não jogou nada. Não jogou nada. Foi caindo. Do segundo jogo em diante, o terceiro já foi bem menos, lá em Santa Cruz. Já jogou menos lá em Santa Cruz. E o quarto não jogou. Até porque aquele campo de São José não dá pra jogar, né, cara? Não Mas existe jogo. aquele jogo contra o Avenida não tinha como perder, né? Faz um Eu gol acho que no jogo que final. não tinha como perder Bom, do foi contra o Caxias? Caxias. Nossa. É, também. Muito bem, vamos assistir um pouquinho do Tite. Depois retornamos para a decisão. Amanhã é jogaço, aí vamos dar uma trégua no Campeonato Gaúcho. O Grêmio enfrenta um time muito forte. Foi equilibrado o jogo lá, mas se tivesse que haver vencedor seria o Independiente. O Grêmio foi melhor no segundo tempo, 11 contra 10, quando se achou.
Mas mesmo 10 contra 11, o Independiente foi melhor na primeira etapa. Mas o Tite responde em entrevista exclusiva aqui para a nossa Ubra TV sobre, entre várias colocações anteriores, mas na finaleira, montar uma seleção coesa. Observando e trazendo para a seleção esse sentido de profissionalismo de acompanhamento muito grande. Nós estamos falando agora, por exemplo, machucou o Marcelo sábado e eu tive o relato, o Fábio estava assistindo o jogo do Real Madrid, conversando com toda a staff do Real Madrid, os preparadores físicos e os médicos. Fábio Maceredia. Fábio Maceredia é o preparador físico. Ele está acompanhando o City, ele está pegando todo a estrutura para que a gente tenha a condição de acompanhar e de saber que trabalho, de que forma conduzir já quando nós tivermos, e até uma abertura e um canal de comunicação com as próprias equipes para que a gente possa direcionar o trabalho dos atletas. Porque o atleta indo bem na seleção, indo bem no clube, é bom para o clube, é bom para a seleção. E nesse momento ele é fundamental. Então essa estrutura toda foi montada para fazer o quê? Eu peguei esse exemplo para monitorar. Então hoje me permite eu conversar com os técnicos e ouvir do Guardiola dizendo, pô, o Fernandinho está jogando muito, cara. Para ouvir do Muricy dizendo assim, ó, Tite, o Neymar é lado esquerdo, o centro-esquerdo é ali onde ele rebenta, ele produz. Eventualmente ele sai do outro lado, mas ali é o seu local. E até quanto você leva isso em consideração? Eu levo em consideração a fala e a observação do jogo, assistir o jogo. E falo com o atleta. Então tu vai retirando variáveis para que eles possam aproveitar, e aí a resposta, os atletas no seu nível, e eles crescendo e eles se consolidando nas suas equipes, eles possam crescer e consolidar na seleção também. O Tite respondeu também sobre Neymar. Essa é uma pergunta obrigatória de qualquer jornalista. Neymar, que foi chamado de guri mimado pelo Casagrande, é criticado por muita gente pela sua conduta, pelas algumas atitudes lá no Paris Saint-Germain, sacaneando o Cavani e tudo mais. E estamos falando do terceiro melhor jogador do mundo. Mas observe a resposta do Tite. Ele não considera o Neymar o terceiro do mundo. Ele considera os outros dois e vários do mesmo tamanho do Neymar. Acompanhe. Tem Hazard na sequência, tem Davi Silva jogando muito, De Bruyne fazendo uma grande campanha, gosto muito do Griezmann. Aí tu faz um elenco no top 10 aí de tem. Também a gente estava falando fora do ar e eu posso dizer para ti, Ré, que senão a gente fica julgando com as relações que os outros têm. Eu não posso ficar julgando com a situação que aconteceu com outra e outra pessoa, porque eu já tive a experiência de eu pré-julgar uma relação de dois lá e dizer, pô, aquele foi certo, aquele foi errado, e aí vem comigo, depende do nível de tratamento que há entre as pessoas. Eu quero dizer que no último ano e último ano e meio com o Neymar, ele foi extremamente profissional. Todas as apresentações, não teve um problema de horário, não teve um problema de machucar. E como pessoa, tu convivendo com ele, é que não dá, as pessoas agora estão assistindo, elas vão dizer, pô, ele tem um coração desse tamanho. Eu vou contar um episódio porque que eu tenho. Uma menina com cuidados especiais, ela mandou um vídeo para mim querendo muito conhecer o Neymar. Eu fiquei num dilema do caramba, eu disse assim, Rec, eu não posso. Quantos vídeos você recebe desses? Quantos pedidos? Quantas cartas, e-mails? E que ela queria ver a mim e o Neymar. Eu digo, pai, não posso, eu vou deixar o menino com saia justa. Se o técnico vai lá e fala, como é que vai dizer não para mim? Eu digo, eu não posso. Quando eu vi na entrada em campo, ele estava com a menina que pediu. Ela deu um jeito de chegar. Ela deu um jeito. E ele foi, uma menina com cuidados especiais, ele foi. Então, ele tem todo um coração. Quer dizer que ali não teve a tua participação? Não teve absolutamente nem para informar para a terceira? Não, nem curva. Ó, chega lá para chegar nele, não teve. E aí eu olhei, o Matheus falou, disse, pai, ela estava com ele levou ontem, porque tu fica no jogo a milhão. Eu digo, cara, é mesmo, a menina estava com cuidados especiais. Então ele tem um grande coração. Ele tem um instituto que promove a educação e benefícios. E poucos divulgam isso. E poucos divulgam. Então ele tem uma outra faceta. Ele tem um jeito meio garotão de ser, sim. E comigo, o que eu posso falar é comigo, a relação ela é do mais alto nível, inclusive me surpreendendo, porque achei que fosse mais boleirão, que a gente fosse. Não, cara, é um grande coração e extremamente profissional. Esse é o Tite.
que vai ter 30 dias para domar o Neymar, né? 30 dias é reclusão. E lá é retiro mesmo. É rara a oportunidade de saidinha. Um dia depois do jogo, professor, para dar uma saidinha, uma bimbada e deu. Mas ele passa... é outra realidade, Rec. É outra realidade. Já desde 98 que as famílias dos jogadores estão Sim. ao redor. Sim. Tu sabe disso melhor que eu. Vai. Não é Copa de 70 em que era o grupo e acabou. E, sabe? Mas em 2002, não, as mulheres não foram lá para o Japão e para a Coreia. E tinha uma barangada na decisão depois da Copa do Mundo, lá no hotel da seleção, que era, vou te dizer uma coisa. Tá bem, mas é depois da Ainda decisão. teve rebarba ali, que teve uns que pegaram a deu. Teve. A imprensa, sobrou alguma coisa pra imprensa? Não, eu tinha que viajar no outro dia de manhã. Entendi. E mesmo, Não, ninguém e falou mesmo de que, ti. e Não, mas eu já estou me mesmo- entendendo. E mesmo que não tivesse, tu não pegaria. Sim, não pegaria, não. De Claro forma que não. alguma. Então, é outra realidade. Eu me lembro... E hoje o celular tira mais o foco do jogador do que muitas outras Eu me coisas. lembro de... Alguns que até nem gostam muito. na Copa de 2014 ou 2013, na Copa das Confederações, mas houve um determinado momento em que a seleção ganhou folga. 13 era a Copa das Confederações. 13 confederações. Que tinha aquelas manifestações no Brasil inteiro. Isso, Ver o que é, o que era até então a força do Filipão. O Filipão ensinou os caras a cantar o hino nacional, a respeitar a torcida, e era manifestação fora do estádio, assim, aos borbotões, e lá dentro uma civilidade jamais vista. Isso. E aí deram a folga Não que fora não fosse civilidade. Sim, antes que, sim. né? e vários jogadores foram de jatinho particular, jatinho fretado. Sabe, é outra realidade. Mudou o mundo, né? É outra realidade, outro mundo. Aquela época que o Maluf dava um Fusca pro cara campeão da Copa de 70, Imagina. e acharam que era um grande escândalo. É o Agora que o cara Maurício dizia, pega falou. pra ti essa naba aí. É ó. o que o Maurício falou, um celular, que normalmente eles não têm um, eles têm uns 3, né? Eu tenho a frase do João Garcia, que está sempre nos assistindo, ou aqui ou no Facebook. João Garcia, o Gordo, tem muitas frases, né? Ele diz assim, mas o cara que se sujar hoje por 1 milhão é muito chinelo. Por sinal, ele participou de um programa na Rádio Grenal no sábado. Que alegria ouvir o João Garcia de novo na rádio. Né? Realmente faz muita falta. João Garcia deveria ser eterno na Bandeirantes, como o Milton Jung, o Edgar Schmidt, o Celso Costa deveriam ser eternos na Rádio Guaíba. Mas aí é problema das direções. Deixa eu falar do número de jogos que um técnico assiste, porque o falecido Cláudio Cabral dizia o seguinte, o melhor emprego do mundo é ser técnico da seleção brasileira. Falei isso pro Tite, mas vamos botar só a resposta, porque amanhã vai ser na íntegra, tanto ao meio-dia quanto à noite. Mas aí não se leva muito em consideração que também é uma enxurrada de jogos que tem que se assistir, porque tem brasileiro em tudo que é lugar do Que mundo. sacrifício, né? Que sacrifício. eu gostaria. Ficar ali comendo barbaridade. pipoca, tomando uma cervejinha. Né? Isso, ou tendo que viajar e sendo recebido quase com um tapete vermelho em cada estádio que chegue. Mas a mulher em casa cobra, dá um benzinho, dá para largar um pouco o jogo. Mas tá? ela cobra também dos repórteres que viajam. Eu já larguei essas viagens. Olha aqui, ó. Mas quantos jogos, em média, um técnico da seleção assiste por dia, por mês, por ano? Tite. Rec, eu vim com esses dados um pouquinho para dar para as pessoas, porque quando a gente fala em transparência, a transparência ela requer conversar com vocês da imprensa e dizer para o público aquilo que é feito. Senão, a transparência é da boca para fora. Nós temos mais de 200 jogos ao vivo assistidos. De 90 a 100 fora do país. E viajar não é tão bom assim, né? Aí tu bom ficar perto da família. Viajar para lazer é uma coisa, viajar para trabalho, para conversar com os profissionais, a gente sabe o quanto de responsabilidade isso traz. O quanto de assistindo treinamentos. Por exemplo, eu vim para cá agora por quê? Porque o Grêmio merece um acompanhamento dos seus atletas principais, afora os jogos que eu tenho assistindo. Eu vim assistir aos 2 treinamentos que antecedem, o Grêmio me proporcionou isso, a direção da seleção entrou em contato com a direção do Grêmio, foi dá ok, porque eu não gosto de interferir, se é entrão, daqui a pouco, não é legal vir, não vou.
Não gostava, às vezes, quando eu era técnico, digo, sossega o cara lá. Mas como é que o Renato reagiu? Foi proporcionado. Nós já tínhamos conversado há algum tempo atrás a respeito dos atletas, antes mesmo do título da Libertadores, nós já tínhamos conversado a respeito dos atletas do Grêmio, o que ele via, qual é a característica, atletas potenciais e tal, enfim. Acompanhei alguns jogos aqui e agora a direção colocou, foi dada a ele, o link foi via direção, digo, bom, então agora dá para a gente acompanhar, não quero atrapalhar, mas dá para acompanhar. Por quê? Porque merece, o título que teve merece. Vai ser convocado o Arthur, o Luan, o Groi, que já foram, e o Jeromel, não sei, mas que eu devo acompanhar e dar cara para poder medir quem está competindo e quem está concorrendo. Então esse trabalho, ele te traz um peso de responsabilidade muito grande. Se ele não tem a constância do dia a dia, mas ele tem outras formas. Jogos assistidos na televisão é direto. Chega no final de semana até e fala assim, vem cá, dá um tempinho, fica um pouquinho com a gente. Eu digo, véspera de Copa, um pouquinho de ansiedade maior, tu quer ser meio perfeccionista, tu quer ver tudo. Quer dizer, me traz muito prazer e faço o que gosto. Mas ela te traz também essa responsabilidade. Tá, e lá na frente, você vai voltar a treinar clube de futebol ou vai seguir o caminho de treinar seleções brasileira ou outra? Eu quero ser feliz. E ser feliz é estar no esporte. Eu amo aquilo que eu faço. Eu faço por prazer. Tem uma parte que diz assim, enquanto eu tiver esse combustível, REC, de ficar assistindo jogos, de ficar lendo, de ficar conversando com atletas e técnicos das seleções. Então, 3, 4 vezes eu fui conversar com o Zagallo. É uma história brasileira. Não dá para prescindir nem de quem está passando dificuldades. Exato, e que tem todo um know-how, toda uma história. Eu, no primeiro jogo, digo, vou pegar o Equador lá, digo, tomar-lhe pau, digo, fui lá, conversei, digo, vim fazer uma visita também, eu digo, mas vi um pouquinho de beber na fonte, eu digo, como é que eu me tranquilizo um pouco mais? Ele abrindo um sorriso, ele disse, não te tranquiliza, não vai, que não vai, não tem jeito de se tranquilizar. Nem o velho lobo. Não tem. O professor está me perguntando aqui se as perguntas todas vão englobar. Numa eu perguntei sobre Paulo Paixão, D'Alessandro e as ovelhinhas. Amanhã vai sair. Ninguém pergunta, mas eu perguntei. As ovelhinhas não existiam. E a outra, e perguntei até se ele se acertou com o doutor Valando antes do doutor Valando morrer. E perguntei do Filipão também, mas ele tangenciou, a resposta foi muito branda e muito rápida. Mas ele não tangencia nunca. Ele tangencia tudo que tu perguntar para ele. Mas Grêmio Independiente, ele disse que o Grêmio é favorito. O Grêmio é favorito por jogar em casa, mas esse favoritismo ele não tem uma distância muito grande pela qualidade que tem o Independiente. O Independiente tem uma velocidade dos seus atacantes muito boa, uma qualidade técnica muito boa. Jogou muito em cima do Léo Moura, lá de esquerdo. O Grêmio retomando, readquirindo o ritmo, ele ficou prejudicado pelo tempo que ele ficou pelo Mundial. A gente sabe como é que é, eu sei como é que é ter jogado o Mundial. Ele te remete, tu drena a cabeça, o espírito, a alma, tudo, tu fica voltado. E aí tu tem um período de recuperação até tu retomar de novo, REC. Não é assim. E o Edilson na seleção é uma probabilidade? Está aberto, está aberto. Eu fiquei com isso na cabeça, já citei 10 vezes na programação. Sim. Olha, o Tite falou aí, né? Jogou muito a Libertadores? Jogou muito. Eu acompanhei o jogo aqui, o primeiro jogo da final. Ele eu não sei se foi ele Jeromel naquele jogo ou ele Luan, jogaram muito aqui. A principal saída de bola do Grêmio foi com ele. E o cruzamento a bola do gol parada também. dele foi com ele. O gol da mesma forma. Jogou os 2 jogos contra o Real Madrid anterior, um nível altíssimo. Jeromel, o último jogo, muito. Jogando muito. A campanha que ele fez o credenciou a isso. Então, vai estar acompanhado? Vai. Está brigando com os outros? Tá. Vai ser convocado? Não sei. Até tu deu uma ampliada no leque, porque agora o leque vai se diminuir. E o Edilson era uma novidade. Sim. Assim como teve o Arthur naquele outro momento, assim como a gente está acompanhando Talisca,
que está jogando muito. Esse jogador, vira e mexe, ele reaparece bem, né? Exato. Então, assim como o Alain do Napoli, a gente está acompanhando. Assim como eu falei com o Jorginho, o volante que estava no Napoli, que acabou indo para a seleção italiana, e a gente colocou e conversou com ele porque ele tinha uma pré-convocação. Eu digo, Jorginho, quem fez o link foi o executivo, foi o Edu. Tu tá fechado com a seleção italiana? Aí o Edu colocou, porque eu não estou te prometendo nenhuma convocação, mas o Tite está te acompanhando e gosta do teu futebol. Ele disse, não tenho nenhuma situação atrelada, pode ser. Passaram 15 dias, foi para aquele último jogo da Suécia, convocado o Jorginho. Aí ele liga para mim, eu digo, eu não tenho condição de assegurar. Não posso ficar amarrado vai ser convocado e ele deixar de ir para a seleção italiana. São 23 na Copa. Inicialmente 35. Sim, mano, depois 23. 23. Tem 20 garantidos? Não tem 20 garantido. Não tem 20? Tem 20. Então tem mais de 3 disputas em aberto. Tem mais, tem. Eu digo Goleiro. assim, eu tenho dito assim, aqueles que estão jogando em alto nível, REC, nos seus clubes, e tiveram bem na seleção, tu já tem uma certa encaminhamento. Por exemplo, tem 3 laterais esquerdos que jogaram muito. Aí eu vou ser injusto com um deles. Alexandro, e jogando muito na Juventus. Felipe Luiz, jogando muito. Marcelo, jogando muito. Eu vou ser injusto. Eu que falo muito em merecer. O Marcelo é titular. Eu que falo muito em merecer, um desses 3 vai merecer e eu vou ser injusto com ele. É verdade. Duro. Mas não tem como convocar mais que 23 depois, né? Eu digo que para cada um que eu convoco, eu deixo 10 atletas chateados, magoados. Muito bem, foi uma excelente entrevista. Não porque eu fiz, mas com tempo para conversar com o técnico da seleção brasileira, sem aquela enxurrada de gente um em cima dos outros, ou sem cara fazendo escadinha para fazer o papai e mamãe que a CBF gosta, ficou bem melhor para fazer. E amanhã, à 13h, programa especial com o Tite, vê que ele fala também do Grêmio e tudo mais. E à noite, o Maurício estará aqui fazendo a espera do jogo do Internacional, à espera do jogo do Grêmio, dando informações do Inter, do Grêmio e logo em seguida mais um pouco de Tite. Agora, tem porque a repercussão do jogo nós vamos fazer no outro dia. Tem que ter prestígio, né, Rec? Olha, não é balaca nem nada. Sabe que eu combinei com o Tite e ele disse, quando eu for a Porto Alegre com tempo, eu vou te dar uma entrevista exclusiva. Vou dizer onde tu vai. Então, foi marcado com bastante tempo. E até ele pediu, vê que o Tite, ele não deixa escapar um detalhe. Depois me mandou um WhatsApp, dizendo o dirigente que nós não lembramos na entrevista, que estava presente naquela reunião quando eu fui contratado pelo Grêmio, e foi na casa dele, e nem tu nem eu lembrávamos. O dirigente que estava era o Denis Abraão. Não esquece de dar um abraço no Denis, porque senão eu vou fazer uma injustiça e vou deixar de falar de um. Ele é muito centrado, né? Muito ligado. É tão correto, né? Tão preocupado com essas coisas. Isso... Ele podia dizer, olha, eu marquei um dia para fazer todas as entrevistas, você não veio, infelizmente. Eu digo, isso se choca tanto com a... E eu não sou baba-ovo, eu já critiquei e briguei com ele. Uma vez eu briguei com ele de São Leopoldo, de Porto Alegre até São Leopoldo. Porque ele não tinha dado uma entrevista, uma notícia exclusiva para o Andrezinho, André Silva. Mas tu não briga com os caras? Não brigo com ninguém. Não briga com ninguém? Não brigo com ninguém. Eu sou Foi o único caso? Foi um caso raro na minha carreira. Eu briguei com ele de lá até na minha casa, porque ele não deu entrevista e passou a entrevista para o Falcão, que ele ia para o São Paulo, para o Palmeiras. Pro Palmeiras, não sei. Eu não me lembro que ele saiu do Grêmio, foi pro... que ele saiu do Grêmio, então. Ele não treinou nem em Palmeiras, nem em São Paulo. No Palmeiras ele treinou. Bem curtinho, foi mal. Ah, ele treinou o Palmeiras? Treinou o Palmeiras, foi mal. No Atlético Mineiro ele foi mal. E foram 2 passagens dele que desgastaram. Ele voltou para o exterior, foi pro Bahrein lá e voltou. E aí o presidente do Inter não queria contratá-lo porque ele era gremista e tal. E eu e o Wilton Momba que levantamos uma bandeira de 1 mês defendendo que o presidente Vitório Pivo estava cometendo uma aberração. O Tite era profissional. E quem bancou? Fernando Carvalho junto com o Giovanni Luiz. O Fernando estava de assessor do Giovanni. Lembra que o Fernando chegou junto com ele no estádio? Sabe? Sim, porque o presidente não queria. E depois só queria ele.
Na última vez, descartou Como é que Mano, descartou Abel, descartou Celso. Como é que aquele dirigente do Grêmio, o Rafael Bandeira? Dinâmico. diz que o futebol é muito dinâmico. Doutor Rafael, seguido vem aqui, contamos muitas histórias juntos. Futebol é muito dinâmico. Né? Mas aí, na conversa com o Tite, onde ele esclarece mais a situação, é de que ainda tem 5 vagas em aberto. E eu acredito. Por 5 exemplo, na dos- zaga, ele dos- tem que ter dúvida. No gol, ele tem que ter dúvida. Pelo menos Entre os uma. atacantes, ele tem que ter uma dúvida. E entre os meio-campistas, é justo que ele tenha 2 dúvidas. Aí já são 5. Porque se a gente só colocar na cabeça de quem está analisando Luan e Arthur, jogar esses nomes, já complica a vida dele. Porque se foram poucas vezes convocados. Justamente. Tá, mas eu vou botar o Hernanes então, para botar um cascudo. Sabe, Rec, eu vou te Complica, dizer, professor. a gente identificado com o Grêmio como eu sou, eu procuro um lugar pro Arthur ali no... Mas, cara, é tem. muito No grupo é complicado. O Fernandinho está jogando bem na Inglaterra. Não, ele tem o Paulinho, ele tem o Fernandinho, ele tem 4 jogadores para função. Casemiro, que virou Casemiro, titular absoluto. titular. Gente, Olha, o Arthur joga muito, mas o O problema Luiz é que Gustavo sobrou. tem pouca distância até começar a Copa. o né? Arthur está machucado. O Arthur não vai ser convocado agora para a convocação de O março. Fernandinho está me lembrando que o Paulinho está jogando machucado. Tá que é com uma o fissura Não, mas no o pé. professor falou, o Arthur agora já joga, já, em seguida. Já vai jogar as 3 do Gauchão. Vai jogar em seguida. O problema vai é que jogar. O Arthur não ele vai vai ser ser convocado convocado. por 3 jogos do Gauchão. O Arthur não vai ser convocado. O Tite acompanhou a semana de treinos já por justamente essas coisas, assim. Ele vai... Olha, se o Arthur não for para a Libertadores na terça-feira. Eu acho que vai. Para reserva, Enfim, professor. voltando à seleção brasileira. Mas é difícil achar lugar pra ele. Quem talvez pode ser convocado. E nós estamos falando dos 23. Jeromel. O único. E o Marcelo Groi. Eu não acho que ele. E olha, Vamos ver que função difícil é do técnico na finaleira. tu é Acho que testemunha. depois é barbada. Antes e depois é barbada. Vocês vão achar que eu sou gremista demais, mas eu acho que os 4 têm lugar. O Diego Souza tem lugar na seleção brasileira? Tem lugar? Eu pergunto. Não. Porque o Lua joga mais Por que o isso que eu digo que tem coisas em aberto. Por Então, isso. então vai depender. O que eu acho que vai depender? Vai depender nessas dúvidas que ele tem, desse espaço de Mas tempo sabe por que até... que eu acho que o Diego Souza pesa um pouquinho e o Hernanes? Pela característica, pela variação e pela alternância de necessidade. Vai ter jogo fácil, vai ter jogo difícil, vai ter jogo que vai ser para meio-campista, vai ter jogo para atacante. Tem a Vai ser o experiência do lado Firmino, dele. Não vai ser o. Firmino. Não vai ser o Diego Souza. O Firmino está jogando muito, né? Mas se é o Exato, Firmino, então. o Luan perde espaço, porque é um jogador É, já mais aí jovem, que tá, aí que europeu. Mas olha né? aqui, ó. O Mas Firmino... olha, Olha aqui, ó, esquece. os 3 da frente. Desculpe. Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar. Tá certo? Tá certo. Jesus sempre tem lugar, professor. Então, meu Deus. Ainda faltou Meu um, Meu né? Deus. Não, Felipe não, Coutinho. esse O do Chelsea. Agora vamos os 3 reservas. O William, que era o titular até o Coutinho crescer. O Firmino, que é o reserva do Gabriel O Jesus. William é difícil tirar também. O Firmino, em uma entrevista no Sport TV, que é uma emissora nacional, o Tite confirmou a convocação dele para a Copa. Então, pronto. Então, Quer dizer que a minha entrevista foi falha, então. Não, mas esse é o nome que já E foi outra confirmado pelo coisa, Tite. para a imprensa internacional, ele confirma os nomes para cá. A imprensa nacional não confirma. Tu vê só, cara. Acho que a única dúvida. Tá aí, vou lhe perguntar aqui, me lembra o Fernandinho de novo aqui, meu soprador. A Aqui. reserva. E o Douglas Costa entra em que contexto? É o reserva do Neymar. É o reserva. É o reserva do Neymar. Fica ruim pro O Luan. lugar do É, Luan é o William. Quem é o jogador de Firmino centro e ali? Douglas Costa. Não, mas tá faltando um. Quem é, que o o... William Não faz falta- as duas. Não falta ninguém. Não, mas quem é que é o... Jogando um 2-3-1, quem é o jogador de centro? Quem é o meio de Felipe centro? Coutinho? Filipe Coutinho é beirada. Não. Sim, mas ele não cabe mas não quatro. é no 2-3-1. É que o Neymar tá na beirada também. Ele Ele joga 4-1-4-1, né? Ele joga ou 1-2-3. Tu tens o Casimiro como Paulinho. como volante, Paulinho e Renato Augusto. Isso. E agora precisa... Mas o professor, acho que o Renato Augusto vai dançar nesse time. Mas do time sim, mas não dos 23. Ah, nos 23 não. Mas será que Vai dançar pra quem? Não, do time não. Porque Imagina. ele precisa de proteção. Imagina. Ele não vai jogar uma Copa do Mundo Até com um porque o lateral marcador dele só. sai demais pra caramba. Claro. E o Paulinho, Os dois saem. E aí o tu Paulinho tem- agora tá dando uma de atacante. E aí tu tem Casimiro, Paulinho
e Renato Augusto, Fernandinho para o Casemiro. Tá? E aqui, A do Paulinho também ele faz. O que conta não, a favor mas do... aqui tu tens os dois lugares que são dois. Eu acho que aqui o Hernanes pode ser uma alternativa. Joga muito, né? Entende? Mas não é só jogar, é ter a característica. Não, e já tem seleção no longo. Eu acho que o Hernanes não é alternativa. Mas jogou muito. Joga muito, mas... E várias vezes. Não foi sei muito que em algumas partidas. Eu não sei o que acontece com o Hernanes. O Hernanes nunca está nas convocações. Cara. Muito bem. Olha aqui, ó. Eu vou dizer uma coisa aqui pro Ferrari Júnior, pro professor, pro Maurício e pros nossos telespectadores. Só para fazer a transição aí para a gente fazer o primeiro intervalo. Sabe que esse ouvidinho é bem grande, professor. É diretamente proporcional ao nariz. E tem um do outro lado. E tem um outro lado. Então acumula bastante coisa. Então o osso de tudo que é lado. E não é balaca nem nada. Eu passo o dia inteiro recebendo WhatsApp e ligando também. Eu recebo porque eu ligo. Eu ligo para o Ferrari, eu ligo para o presidente, eu ligo para não sei o quê, eu ligo, eu incomodo. Alguns não me respondem porque não, o presidente não me atendeu nos últimos 3 dias. Está encabulado, porque sabia que tinha negócio grosso acontecendo. Às vezes não tem que falar. E outra, e eu respeito. O presidente amanhã vai me dar uma entrevista de manhã na Rádio Grenal. Tá ótimo, já está agendado. Então vai falar numa hora para nós oportuna. escutar? É das 7 às 11, não podemos perder nenhum minuto de audiência. Não, das 8 às 9 tá não vai ser. Está subindo. Das 8 às 9 não vai ser, vai ser depois das 9. Das 8 às 9 não. Bom, a hora que o presidente quiser, pronto, vamos deixar. E aí o presidente não me atendeu e tal. Mas um cara que é ligado ao presidente, eu não vou dar mais dica, porque senão daqui a pouco mata uma charada e eu vou complicar a minha fonte. Me disse, Rec, eu não sei de onde é que vocês tiram tantos detalhes dessas negociações do Grêmio. Já contrataram 16 jogadores do Grêmio, para o Grêmio. Nenhum desembarcou. Dos 16 dados como certo. Depois vou dizer a frase que ele me disse do Everton. Se fosse 30 milhões de euros, eu daria o que ele quisesse. É lógico. Bom, mas aí era 30 milhões de reais, né? Só é rara a moeda. Mas é que Era sai 7 milhões de euros. Sai muito por empresários também, né? Daqui a pouco o empresário também é meio fanho, pode ser. Eu tenho dificuldade. É uma boa oferta. Bom, mas aí o cara me disse assim, não sei de onde é que tiraram a contratação do André e tantos detalhes. Eu disse, mas para aí, fulano. Com tantos detalhes, eu estou acreditando piamente que o André está quase contratado. Tem preço fixado de passe, vai até o final do ano o empréstimo, vai um jogador do Grêmio em definitivo, vão 2 por empréstimo que sabem jogar, o Jonathan e o Jean-Pierre. São 2 bons jogadores, vão acrescentar no esporte que só luta para não cair, pela Copa Nordeste e pelo Campeonato Estadual. Para o Nordeste, pro Esporte Recife está de bom tamanho. É que eu li, o Caio também vai, né? O Caio vai em definitivo. Definitivo. Definitivo o Caio. Eu acredito. E aí ele me disse, O Jonathan, então continue acreditando. O Jonathan jogou Mas estou quando? contando só um detalhe para ver como é que é difícil também para o repórter. O Jonathan jogou quando? Só para... Jogou vários amistosos, jogos do ano passado. Desse Jonathan time é bom B. jogador, viu, Ele cara? apareceu bem. Sim, mas Apareceu bem contra o Atlético, ele apareceu bem sequer contra o foi Sport. cogitado no time de transição. Não, ele tava doente. Estava machucado? Ele teve conjuntivite. Ficou 10 dias fora. Então, mesmo assim. Aí ele perdeu, foram 3 jogos Você de está sequência. implicando que esse time de transição Eu não estou é que foi uma implicando. mistureba no começo? Eu não estou implicando, eu estou só dizendo E que outra, eu vou dar uma notícia aqui depois. Ele ia não ser vi. titular. Ele ia Eu ser vou dar titular. uma notícia aqui que depois vão me apedrejar. Azar. Não. Já voltamos. Oito e 3. Eu disse que ia dar a notícia que vocês iam me apedrejar. Mas vou falar de outra coisa, vou falar do Internacional contra o Remo. E depois vou falar essa aí, até vou anotar aqui para não esquecer. Palavra mágica. Vai deixar pro final do programa. Não, vou deixar para daqui a pouco. Vai ser dentro do... Depois do entrevero. próximo reclame. Quem sabe. Mas vou ser apedrejado por alguns em casa injustamente. Porque eu sou daqueles caras que me calço, professor. quanto dá, é embasado. É isso, dou embasado, professor. Boa, não é tá dar certo. por dar, assim, entendeu? Tá certo, É uma tá coisa com substância. Isso. Tem substância. Lê os reclames. Não. Daqui a pouco os reclames. Depois. Inter e Remo. Quantos por cento tem o Remo? Hoje eu estou gostando dessa Quem é que percentagem. conhece o Remo?
Não vem me dizer que tu conhece o Remo. Não, ele está remando, professor, porque ele foi eliminado pro Manaus na Copa Verde. eliminado por Manaus, eliminado e, por Manaus e na perdeu Copa para o Verde. Bragantino E de Bragança, não sei do que o lá. Manchester City... Não, a chance do Remo foi é a mesma eliminado do no Wigan Wigan. contra o Manchester City. Wigan. Teve É a mesma. 85% de posse de bola, 85% de posse de bola. Dá Os para teóricos imaginar hoje o que é devem estar isso? enlouquecidos, devem estar dando cabeçada de emprego, né? Sabe? Os caras que só pegam o número, devem estar dando cabeçada de emprego. Mas imagina. Ah, mas também tem 15% e 15%, professor. Vê que é profundo o que eu vou dizer. Sim. Tem Olha, 15% eu e a- 15%. Se der 2 bolas no poste Tu botou e tiver 15% pro quase Remo? nada de posse de bola, Não, ele está falando da posse de bola. Ah, tá. Eu Olha. acho que dá Remo. é. Sim, depois da secada do professor para que o Grêmio caia, Mas Se gentileza. eu apostasse no Remo, gentileza. Imagina se nós terminamos a noite com o Remo classificado e nós campeão. Ou... Aí pouco importa o que vai acontecer no gauchão. Aí acabou o gauchão. Aí Sabe o abraçado Gauchão do não. professor? Não, eu acho Aí também- acabou o gauchão. Só que o Aí o professor vai amar o gauchão. O maravilhoso do futebol é que também pode ser o Inter classificado e o Grêmio campeão, e também pode ser o Inter classificado e o Independiente campeão. E o Grêmio tratando até de não vou lhe cair dizer. no Gauchão. Pode, por isso que O o enrosco futebol... maior é do Grêmio, mesmo o Grêmio jogando em casa. Eu Mas tô dizendo lógico. só o óbvio. É, porque é independente. Mas é que, olha, o Inter se vacina tanto. Não, e para aí. Ah, E o o que foi o D'Alessandro- primeiro Não, jogo? não, é que nós Para aí, o estamos que foi jogando- o primeiro jogo? São Para aí, dois- são o dois- Grêmio jogou 11 contra 10 desde os 30 minutos do primeiro tempo. Eu vou E o concordar REC com o senhor. acabou de dizer, se tivesse que haver um vencedor naquele jogo, seria o Independiente. É um time Não. que faz uma. Foi o REC faz- que disse, não foi eu. Essa comparação não existe, né? São dois reis de Copa contra que... Qual é a... Que certo é o Remo? Sim. Mas ninguém está comparando. Ah, não. Então... Mas ninguém está comparando. Eu estou só Agora o dizendo. Ferrari, agora o Ferrari foi Não. debochado. Mas escuta, Agora- mas o Grêmio... Ninguém comparou coisa nenhuma aqui. É, Eu comparei. Agora, o Grêmio tomou um arrodeão há uma semana atrás? Tomou. No primeiro tempo. no Primeiro primeiro tempo. tempo. Em 45 E minutos. no segundo O segundo tempo... o professor não viu, desligou. Não, foi não, fazer no outra segundo tempo o goleiro do Independiente fez defesas fantásticas. Não, mas o Carol também não. Por então... Mas aí não foi um No rodeão. cômputo geral, o Independente foi melhor. Então, no cômputo geral, o Independente foi melhor. Está dizendo... Quando o Grêmio fez o gol, foi o primeiro chute e o único do primeiro tempo do Grêmio. Isso mesmo. Tinha uma bola primeiro tempo do Grêmio foi cabeça do Messa no travessão e o Marcelo Groi fez um milagre num chute no canto. Mais Ele melhorou nos últimos 30 Mais um minutos milagre. do segundo tempo. O Grêmio, né? É. E aí o Grêmio teve posse de bola e aí o Maicon Aí jogou. parou de errar passe. O que o Maicon errou de passe no primeiro tempo É que o Marcos... estava desembocado. É que eu vou te falar uma coisa pra ti. Desembocado, tem Essa- idade. o Essas Maicon é coisas, reserva. essas coisas técnicas a gente deixa para os profissionais. Eu acho que o passe que o Maicon errava, ele errava porque ele não tinha opção. Não tinha. Porque como o Luan foi para centroavante e o Cícero jogou aqui atrás, o Cícero e o Maicon são muito parecidos. Eles tocam e ficam. Sabe que E o esse time Luan de- não fez a articulação. Aí o Maicon é um passador. Ele tem que ter cara se apresentando para passar. O Independiente é o Lanús dos bons momentos, da reação contra o River e de bons momentos no campeonato argentino e de bons momentos na Libertadores. Esse é o Independiente, parecido com o bom Lanús. E o Lanús foi sufocado pelo Grêmio, o Grêmio não Pois deixou é, jogar. eu vou dizer- E o Grêmio não conseguiu. Ué, O Grêmio tentou adiantar um pouquinho contra o Independiente e o Independiente na imposição física e na qualidade, a triangulação perfeita. Mas o Grêmio e rápida, estava mal, mais né, rápida, Rec? mais Mas o rápida. Grêmio estava mal, Só um né? pouquinho. Tava mal. O- Grêmio tava o mal. Independiente- Errando passe. Não, e Quando tem- acertava, errava Sabe o o que eu passe. vou dizer Tem uma a coisa pra questão vocês? física. Física. É, Ah, também. o Léo Moura perdeu todas as Como é que jogadas. foi aquele jogador que veio do México? Na Não tinha velocidade. proteção, né? Como é o nome do Todas. jogador? Eu vou- Keppel. Como é o que veio do México? É um nome parecido. Eu sei quem tu fala. E um jogador de qualidade. Mas joga na defesa, o Rec- mas aparecia na ponta esquerda em cima do Léo Moura. Se o Léo Independente- Moura não for protegido, Mas ele exatamente. perde na velocidade. Ramiro não estava, né? Pois é, mas não vai estar de novo. Independente do. E o do- jogador a ser marcado chama-se Benítez. O independente do jogo de amanhã, tá? Independente do resultado. Eu, sinceramente, eu achei, vendo os dois times, quero ver amanhã o Independente jogando fora de casa, talvez eu mude de opinião, o Lanús mais time que o Independente. Sabe o que eu achei?
Mais Mas time, eles têm uma mais... imposição. Por isso que eu estou dizendo, eles são parecidos Tem uma com gana. o melhor dos Lanús. Eles têm uma gana Tem, isso tem. que os É. nossos Eles são não matreiros. têm. E que o Lanús Olha aqui, ó, teve aqui. time com a Lanús. qualidade Eu achei que eles dos pegaram o brasileiros. Grêmio num time ruim, num dia ruim. Por vários motivos, não vamos estar analisando aqui o porquê, e eles não ganharam o jogo. Então vou dizer, Eles tiveram a chance deles. Isso, é. já que é para ser apedrejado, Eu vou ser apedrejado daqui a pouco. O senhor quer ser apedrejado agora, ou depois? O senhor quer ser Maria Madalena agora, ou Porque- depois? Ou depois dos reclames. por que é que se contrata tantos jogadores castelhanos se a gente sabe que 19 de 20 dão errado e a gente continua contratando Pela raça. castelhanos? Isso eu concordo. Pela raça. Concordamos hoje, hein? E veja, Primeira vez. 19 de cada 20 dão errado. E não é só no Rio Grande do Sul. E nós estamos bem acompanhados, o Renato também acha isso. E aí o que acontece? E aí o que acontece? Se continua contratando castelhano. Por quê? Porque se tem a esperança de que o nossos Figueroa, o times Anchieta. tem o espírito dos times argentinos, especialmente uruguaios também. E isso é de índole. Não adianta, é índole. E aí pode falar qualquer língua. É índole. Sabe que domingo eu estava assistindo rapidamente um programa da SPN, não sei se pode citar. Claro, pode. E o Resenha. E tava o meia ex-Cruzeiro, ex-Palmeiras ali, o Alex. Alex. Alex Sotan. E aí eles estão Não, Alex conversando. Santana. Alex E- Sotan. É, o apelido. E ele disse que o histórico dele, ele aprendeu a jogar futebol com os treinadores do Sul, do Rio Grande do Sul. Que é um jogo mais pegado, mais... Ele fez um elogio legal, cara. E é uma realidade. Nós estamos muito perto da Argentina e do Uruguai. Jogamos muito no estilo deles. Daqui a pouco o professor já não vai ser apedrejado, porque Porque eu tinha razão. já falou. Mas eu vou ser, mas não tem tréplica, porque aqui não tem como responder, não tem réplica, não tem tréplica, não tem nada. Ah, nós vamos ter que ficar quietinhos. nas Não, redes sociais. vocês podem, Não. vocês Ah, podem. nós Ainda Os vai dizer, corta espectadores o podem microfone. participar pelo WhatsApp e pelo live no Facebook. Facebook. Facebook.com.br Carlos Reck. Mas não me xingue. Já volto. O resumo das principais informações. A gente diz bobagem por no favor. intervalo, volta rindo. Por favor. Estamos Vocês falando- não imaginam o nível das bobagens. Não, mas eu Que vou bom que a fazer... gente não transmite o intervalo, né? Eu vou repetir o trocadilho, professor. Eu disse que o problema não é o Melhor daronco. não. O problema não é o daronco. O problema é quando dá ronco e a mulher empurra o cara e derruba da cama. Aí é o problema. Olha aqui, ó. Inter realizou treino fechado hoje pela manhã no estádio Deus. da Curuzu. E aí o Paysandu é o papão da Curuzu, né? Que é o Que é rival o time do mais Remo. popular de lá. Que é o rival do Remo. É o rival do Remo. E tem o Tunaluso, professor. Né? Mas está embaixo. Aliás, eu tenho que fazer uma pergunta pro Rec que eu lembrei. Sabe que uma vez o Depois eu vou Tunaluso, tomou 9-0 do Vasco? E sabe o que diziam lá nas ruas de Belém, professor? Tunaluso é de Belém? Ou eu estou trocando as bolas ou é de Manaus? Belém é a terra que Jesus nasceu? Tunaluso. Já dizia que eu- pode eu- ouvir. eu troco, É de Belém. Motoclube que é de Manaus. Né? Aí é o seguinte, tomou... Tô na no- Luz de Belém, de 1913. e aí tomou 9 do Vasco da Gama. E aí no outro dia espalharam, como o goleiro tinha ido muito mal, tinham contratado um goleiro russo. Sabe como era o nome do goleiro? Ai, Tomanov. 19 de fevereiro de 84. Essa esse foi jogo. forte. Vasco 9, tu na Luz. Essa foi pior que a da Ronco. Né? Bom, mas então a tendência no time do Inter é que joguem Nico Lopes e Marcelo Lomba. Como a tendência é a tendência? confirmação. É que o professor, daqui a pouco, o cara sente, o goleiro do Inter está sempre Daqui a pouco o lesionado. cara come alguma Daqui coisa. a pouco escala o Lima. É, Aquela do Renato pegou todo mundo sem mas calça. o Renato pode tudo, ele A mesmo ninguém- disse hoje. Ninguém a pode ni- cobrar nada dele, A não ninguém cobre da nada. imprensa tinha cogitado. De tarde, sim. É que a imprensa não acompanhou o treino, porque ele treinou. Um dia antes. porque era fechado, né? Um dia antes, sim. Tanto é que eu usei essa informação no programa da manhã lá da Grenal. Eu já cheguei a dizer, olha, ele pode escalar o Lima e tal. Até o repórter não gostou muito, mas eu tinha ouvido de outras coisas. Bom. Tá bom. Provável time do Inter. Provável, professor. Lomba, Dudu, Klaus, Vitor Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Nico Lopes, D'Alessandro, Patrick e Leandro Damião. Quis fazer treino fechado hoje, o Odair disse, olha, mas dá uma olhada pro lado aí.
todos os edifícios do lado enxergam o campo inteiro. Não, treino fechado ali, não. Ali não- Essa já me contaram. Não deu. Aí não deu. E devido ao show do Phil Collins no Beira-Rio, está confirmado que o jogo do Internacional contra o São Luís, conforme antecipamos ontem aqui com a presença do Everton Cury, será realizado no estádio do Vale. A mudança está relacionada à antecipação de Grêmio e São Luís de domingo para sábado, devido à estreia do tricolor na Libertadores. Grêmio em Novo Hamburgo. É o Inter que joga com o São Luís. Como Grêmio era em em Novo Novo Hamburgo, eu Hamburgo. mudei aqui da minha cachola. Grêmio em Novo Hamburgo. Então, o Grêmio passa para o sábado e o Internacional joga no domingo e joga em Novo Hamburgo. Agora sim. Mas só uma pergunta. O que impediria que os dois jogassem no sábado? A TV tem que ter um jogo para transmitir no domingo. O Chico a disse TV. hoje claramente, quem manda é a TV. A TV quer um jogo para domingo. E eles 4 tinham um horas da jogo em tarde. haver do carnaval. Mas aí. eles transmitem, certo. mas eles transmitem Veranópolis e Caxias? Não podem transmitir A TV ajudou, um jogo a TV ajudou. do interior? Mas é porque aí não existia A TV ajudou na Recopa, né? Fez um trabalho excelente. Mostrou todo mundo que queria ver no interior, teve a oportunidade de ver. Agora eles estão sentindo na pele o que é ficar do outro lado do balcão. Não tiveram dinheiro para contratar o serviço ou não puderam, porque a empresa detentora dos direitos não repassou, como eles fazem na Copa do Mundo às vezes. Último treino tricolor, antes da final da Recopa, teve maior parte com portões fechados. Apenas no final do trabalho os portões foram abertos quando a equipe realizava um rachão, sem indicação de time titular. Independiente treinou hoje à tarde, início da noite, 19 horas, e foi o último trabalho da equipe argentina antes da decisão. Direção está tentando acelerar a contratação do centroavante André do Sport para poder inscrever para a fase de grupos da Libertadores da América. Por isso que aquela minha informação, ela tende a ser furada. E a minha fonte também não é a maior maravilha do mundo. Eu estou dizendo o que o cara me disse. Bom, Qual era a fonte? Qual era a informação? que o André ainda nem foi muito fortemente ventilado dentro do Grêmio. Tricolor precisa enviar lista de jogadores inscritos na Libertadores até segunda-feira. Rescisão de brocador com o Bahia apareceu no bid e o jogador fica livre para ser anunciado pelo Grêmio. Empresa gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis, rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional. José do Patrocínio, 381-385. A Pede Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Anote aí o telefone, 3095-0101. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo para homens exigentes, como o professor Enio Kaufmann. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, é o melhor custo-benefício de Porto Alegre. 3061-6262 e de cara, de fato e em toda a extensão, vai agradar a patroa. Já voltamos. Vamos ver os grupos dos gaúchos, Maurício, ouvir, né? Vamos lá, Não na deu série, tempo nem de passar para a tela. na série D do D, Campeonato D de Brasileiro. dado. O Caxias está no grupo A15, enfrenta o Nova Iguaçu do Rio, Inter de Lages, Santa Catarina e o Mirassol de São Paulo. Boa chance de passar. Mas é O Novo Hamburgo. É parelho, É um grupo parelho. parelho. O grupo do Novo Hamburgo tem Cianorte do Paraná, Tubarão de Santa Catarina e a Ferroviária de São Paulo. É parelho também. É um grupo mais complicado. É, um pouco mais complicado. Ele, o Cianorte está
Tá bem? Em segundo lugar no Campeonato Paranaense. E o Inter pode pegar num jogo só lá no Paraná o Cianorte. Não, são 2 jogos. Aí Agora são dois Agora dois jogos. É, Cianorte e Criciúma. Criciúma amanhã. Amanhã. Depois da manhã. Mas daí o Inter tem que tentar jogar a segunda Aí é em sorteio. Porto Alegre, porque se for a primeira tem o tal do show, esse aí. Eu acho que o jogo mais difícil do Inter é o Remo, cara. Mas não é na semana que vem. É na semana que vem já. Não obrigatoriamente. Pode ser. Uma das na possíveis Bom, mas datas daí da aí semana. o Chico deve trocar. Isso quer dizer, pode ser, não está marcado para a semana que vem. Vamos E lá. o outro grupo, o grupo do São José, pega o Prudentópolis do Paraná, Brusque de Santa Catarina e o Mogi Mirim de São Paulo. Também é difícil. Bom, o que eu disse que ia me apedrejar é o seguinte. Ninguém de sã consciência vai imaginar que o César Bueno escalou alguma vez o time de transição sozinho, né? O senhor acredita? Em Papai Noel? Mas Coelhinho da ele Páscoa? disse que não. Ele disse que não. Não, mas ele não disse com todas as letras. Com todas as letras. Quem escalou foi o Renato. Não foi só o Renato. É. O Renato participou. O Renato O Renato escalou participou. 10 e ele 1. Não, isso já é por tua conta. Ele disse, todas as escalações, todo o trabalho que se fez foi em conjunto do departamento de futebol. Isso, se ele Estou declarou avançando isso... um pouquinho, professor. Ah, bom, não. Tu já está Estou avançando um pouco. dando a proporção. Quem manda quem pode, obedece quem precisa. O César Bueno era... E quem precisa vai pra rua. O César Bueno era um integrante da comissão, né? Isso. Que escalava. Que, aliás, é um grande treinador. Deixa um abraço pra ele. É, eu também acho. Também acho que vai ser um grande treinador. E outra, todos já perderam. James Freitas, o Alexandre Mendes, Porque já não tem não problema o nenhum. Renato, todos com os titulares, reservas. Adenor Aqui. Bach. Adenor Bach. Não, eu estou dizendo nessa fase agora. que não Grande se ganha. treinador e uma grande pessoa humana. Fica aqui um abraço para o César também. Obrigado pela audiência. Boa noite.